sétimo ano, vamos para mais uma aula de geografia. A aula de hoje será sobre fronteiras terrestres e litorâneas do Brasil. Primeiro a gente vai entender como se deu a formação do Brasil, certo? No início a gente tinha ali uma colônia que estava sob domínio português e que na formação antiga a gente era totalmente diferente do que a gente vê hoje, certo? A gente tem hoje ali países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil, mas o Brasil ele já foi dividido de maneira totalmente diferente. A gente vê isso quando a gente fala do Tratado de Tordesilhas, que dividiam ali o país, no caso a América, entre Portugal e Espanha. Mas vejam só, esse contexto ele mudou a partir do momento que aconteceu a União Ibérica. O que foi a União Ibérica? Foi um momento em que Felipe II ele é rei aí das nações inimigas, que era a Espanha e Portugal. Portugal e Espanha tinham ali rivalidades desde a época das grandes navegações, lá no século XV. Lembram? Que ficou aquela disputa, quem tinha mais direito de quê, porque uma navegou primeiro, não, a outra vai financiar, então tem mais direito. Então foi quando aconteceu ali o Tratado de Tordesilhas, que foi uma divisão onde dividia a América entre Portugal e Espanha. E ali Portugal se viu ali meio que prejudicada porque as maiores áreas ficaram sob domínio espanhol. Então, isso aí acaba quando Felipe II assume o trono espanhol, certo? No caso, ele fica ali dominando Portugal e Espanha porque o que aconteceu? O rei de Portugal, Dom Sebastião, desapareceu em uma batalha. E como não havia deixado herdeiros para assumir o cargo, né, para sucedê-lo, quem assumiu foi o seu tio, Dom Henrique. Sendo que Dom Henrique acabou morrendo 2 anos depois. Então aí ficou uma crise de sucessão de trono português. Aí após a morte de Dom Henrique, 3 pretendentes elegeram um parentesco com Dom Sebastião e lançaram-se na luta pelo trono. Entre os pretendentes estava aí o rei Felipe II, que possuía o grande apoio dos membros da nobreza, certo? Então, com a União Ibérica, a América teve ali uma outra divisão, certo? Ali um outro contexto. Mas ainda passou um bom tempo os portugueses obedecendo a divisão que foi feita pelo Tratado de Tordesilhas. E aí, o que acontecia? Nesse período, o processo de ocupação se dava entre entradas e bandeiras. Então, esse assunto a gente não vai se prender muito, mas só para vocês entenderem que existiam os bandeirantes. E esses bandeirantes, eles colocavam tipo uma bandeira com a marca de demarcação de território. Então, eles só podiam ir até esse espaço, certo? E nesse meu tempo também foram colocadas aí modificações na questão cultural do país, né, do território brasileiro. Então foi implantado ali o catolicismo, aí veio aí os padres jesuítas que catequizaram esses indígenas e transformaram ali o ambiente. E esses padres jesuítas, eles eram de origem, então, como eu falei, né, esses jesuítas também eram de origem espanhola. Então, vocês estavam vendo que essa ocupação estava cada vez mais, a ocupação espanhola estava cada vez mais presente na América do Sul, certo? Então foi lançado aí um outro tratado, que é o Tratado de Badajoz, que fazia com que todas essas tensões e conflitos entre os dois países fossem aí resolvidas. Então, com relação aí no caso com relação às fronteiras do Brasil, certo, gente? Bom, nessa questão da formação territorial, o Brasil, sendo aí o 5º maior país, né, maior e também um país rico, porém não tão, como é que eu posso dizer, bem aproveitado pelos seus governantes. Mas o nosso país é um país rico, certo? Tem uma natureza aí invejável.
tanto é que é motivo de briga desde lá do Brasil colônia, não é verdade? Então toda essa riqueza que nós possuímos causa aí inveja em outros países. Mas vejam só, o Brasil ele está, né, localizado na América do Sul. Da América do Sul ele é o maior país, ok? E na sua formação a gente tem aí algumas fronteiras com outros países, certo? E esse país ele ficou o seguinte: todos os outros países eles foram colonizados por espanhóis, considerado colonizado por espanhóis, e o Brasil foi colonizado aí pelos portugueses. Bom, então vamos voltar aqui à posição inicial, né, que o que definiu que o território brasileiro fosse ali de domínio português e que o território a outra parte, né, no caso, que ficou sob domínio espanhol, incluindo ali a floresta amazônica. Na época dessa divisão do Tratado de Tordesilhas, a Espanha ficava ali com a Amazônia, que era a principal fonte de exploração. Mas aí temos alguns tratados que definiram, né? A gente tem o Tratado de Tordesilhas, que aconteceu em 1494, que dividia ali, né, áreas, né, a parte oeste, né, do Brasil era de posse espanhola e a parte leste ficava sob domínio português. Mas isso mudou porque teve aí um outro tratado que foi outro tratado que foi elaborado em 1750, que foi o Tratado de Madrid. E o que estabelecia esse Tratado de Madrid? Né, segundo esse documento, o reconhecimento das fronteiras passaria a adotar o princípio de que ite possidetus, que significa direito à posse de quem ocupou a região primeiro. Então, a partir daí, o governo português, como foi o primeiro a navegar, o primeiro a encontrar aquela área, a Espanha então ali perdia o domínio sobre aquela região e essa região passaria a ser dominada agora pelos portugueses, ok? Então teve ali um governo lusitano que concederia ali uma colônia de Sacramento, que recebia a região dos 7 povos das Missões e parte da Amazônia, que era então da Espanha. Então foi um acordo benéfico para ambas as partes, certo? E nesse contexto a gente vê aí que o Brasil ele se separa, né, no caso que o Brasil não era dividido entre os dois países. Então, a partir do momento que tem o Tratado de Madrid, o Brasil passa a ser de posse total de Portugal. E aí é quando ele começa a ser um país independente e faz fronteira com todos os outros que ficaram sob domínio espanhol, ok? Então, espero que vocês estejam conseguindo, gente, compreender, certo? Os mapas que eu vou colocando aí vão facilitar, né? Facilitam, na verdade, o entendimento. Então, por hoje eu fico por aqui.